um cara comum, sabe? Vivia em Israel, uma terra que vivia na corda bamba, sempre ameaçada. E ele sentia medo, uma coisa normal, como qualquer um de nós. Mas Deus viu algo diferente em Gideão, algo especial. E num dia como qualquer outro, um anjo aparece para o Gideão. "O Senhor está com você, poderoso guerreiro", disse o anjo. Imagina a cena. Gideão, sem entender nada, completamente surpreso. Ele não se achava poderoso, só sentia medo. É claro que Gideão ficou cheio de dúvidas e questionou o anjo. Ele queria ter certeza de que era Deus falando com ele. Quem não iria querer? Deus entendeu a reação de Gideão e, com toda a paciência do mundo, lhe deu sinais para fortalecer sua fé. Um dos sinais foi um fogo que apareceu do nada, um fenômeno que ninguém poderia explicar. Era um sinal claro e poderoso, algo que desafiava a lógica e a compreensão humana, e consumiu a oferta de Gideão. Dá para imaginar? Aquele momento foi um divisor de águas para ele. Ver o fogo consumir a oferta foi como um despertar, uma confirmação de que ele não estava sozinho. Mesmo com o medo batendo forte, Gideão começou a acreditar. Ele sentiu uma força interior que nunca havia sentido antes. A coragem começou a brotar, mesmo que ainda houvesse incertezas. As dúvidas ainda estavam lá, persistentes e insistentes. Cada passo que ele dava era um confronto com seus próprios medos e inseguranças. Mas ele não estava disposto a desistir. Mas a chama da fé começava a se acender. Deus estava com ele, e essa certeza era como uma luz na escuridão. A fé, mesmo que pequena, era suficiente para guiá-lo. E isso lhe dava uma esperança enorme. A esperança de que ele poderia superar qualquer obstáculo, de que ele poderia ser mais do que jamais imaginou. A jornada de Gideão estava apenas começando, e com fé e coragem, ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Gideão, ainda inseguro, pediu outro sinal, o orvalho da noite. Ele queria ter certeza absoluta da vontade de Deus. Deus, com toda a sua bondade, atendeu ao pedido de Gideão. O milagre do orvalho fez a fé de Gideão se fortalecer ainda mais. A confiança de Gideão em Deus estava cada vez maior, e ele decidiu reunir um exército. Mas Deus tinha outros planos. Ele queria mostrar a grandeza do seu poder através da fé de um só homem, Gideão. E assim, o exército foi reduzido, até chegar a apenas 300 homens. Era isso mesmo. Gideão, com apenas 300 homens, enfrentaria um exército gigantesco. Parecia coisa de filme, totalmente impossível. Mas Gideão confiava em Deus de olhos fechados. E Deus, mais uma vez, deu a Gideão uma estratégia de batalha totalmente fora do comum. Gideão e seus homens usariam trombetas, jarros e tochas. Na calada da noite, o ataque. O som das trombetas ecoando no silêncio, os jarros se quebrando e o clarão das tochas acesas. A cena foi épica. Os inimigos, completamente apavorados, começaram a lutar entre si. A vitória foi esmagadora, uma prova incontestável do poder de Deus. A história de Gideão é aquele tapa na cara que a gente precisa. Ela nos mostra que, mesmo quando nos sentimos pequenos e insignificantes, Deus pode nos usar de maneiras grandiosas. Gideão era um homem comum, cheio de dúvidas e medos, mas Deus viu nele um potencial que ele mesmo não conseguia enxergar. Ela nos ensina sobre a força absurda que a fé tem. Quando Gideão foi chamado por Deus, ele estava escondido, com medo dos inimigos. Mas Deus o chamou de homem valente. Isso nos mostra que Deus vê além das nossas fraquezas e limitações. Ele vê o que podemos nos tornar com a sua ajuda.
Mesmo morrendo de medo, podemos superar qualquer coisa com Deus do nosso lado. Gideão teve que enfrentar um exército enorme com apenas 300 homens. Ele estava apavorado, mas confiou em Deus, e essa confiança fez toda a diferença. A história de Gideão nos lembra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Deus não precisa de exércitos, de armas, de nada disso. Ele precisa de pessoas que confiem nele e estejam dispostas a seguir sua vontade. Gideão nos mostra que, com fé, podemos vencer batalhas que parecem impossíveis. Deus reduziu o exército de Gideão para que ficasse claro que a vitória vinha dele e não da força humana. Ele precisa de um coração disposto a segui-lo. Quando entregamos nossas vidas a Deus e confiamos em seus planos, Ele pode fazer coisas incríveis através de nós. Gideão nos ensina que a verdadeira força vem da fé e da obediência a Deus. Gideão nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando o medo parece maior que tudo. Sua história é um lembrete poderoso de que, com Deus, somos capazes de superar qualquer desafio. Ele nos mostra que a fé pode transformar nossas vidas e nos levar a conquistas que nunca imaginamos ser possíveis. Que possamos aprender com Gideão e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Assim como o Gideão, todos nós temos nossos gigantes para enfrentar o medo, as dúvidas, os perrengues da vida. Mas a fé em Deus é a nossa força. É ela que nos dá coragem para lutar. Quando a gente confia em Deus, descobrimos uma força que nem imaginávamos que existia dentro da gente. A história de Gideão é uma injeção de ânimo, uma verdadeira inspiração para todos nós que, em algum momento, nos sentimos fracos ou incapazes. Gideão era um homem comum, cheio de dúvidas e medos, mas Deus viu nele um líder, um guerreiro, uma mensagem de esperança direto para o nosso coração. Deus acredita em você, mesmo quando você sente que não é capaz de enfrentar os desafios à sua frente. Ele vê o potencial que você carrega, mesmo quando você não consegue enxergar, mesmo quando você duvida de si mesmo. Lembre-se de que até os maiores heróis da Bíblia tiveram momentos de fraqueza e dúvida. É nesses momentos que a fé se torna ainda mais crucial. Ele enxerga a sua força, a força que você talvez nem saiba que possui. Essa força não vem apenas de músculos ou coragem, mas de uma fé inabalável e de uma confiança em algo maior do que nós mesmos. Mesmo quando você só consegue enxergar o medo. Tenha fé, meu irmão. E saiba que o medo é apenas uma sombra que desaparece quando a luz da fé brilha. Confia em Deus e descubra a grandeza que Ele plantou dentro de você. Essa grandeza pode se manifestar de várias formas. Na sua capacidade de amar, de perdoar, de lutar por justiça ou simplesmente de ser uma luz na vida de alguém. Você também pode vencer seus gigantes. Não importa quão grandes ou assustadores eles pareçam, com fé e determinação, você pode superá-los. Lembre-se, você não está sozinho. Em momentos de dificuldade, busque apoio na sua comunidade, na sua família, nos seus amigos. Juntos, somos mais fortes e podemos enfrentar qualquer desafio. Acredite na sua força, na força que Deus vê em você e siga em frente com coragem e fé.